Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Bruna e hoje eu vim responder as perguntas do Instagram, da caixinha de perguntas que eu faço, tá? Se você não me segue, vou deixar as redes aqui. E se você quiser contato comigo para fazer a terapia, também o e-mail tá aqui abaixo. É só entrar em contato comigo que a gente acerta, tá? Eu atendo online para o Brasil e para o mundo. Olha que legal! Meus lindos, vamos lá. A primeira pergunta aqui que fizeram, vou fazer rápido pra gente não perder tempo aqui nessas introduções, né? Bruna, me sinto totalmente inadequada em qualquer ambiente há muito tempo. Isso me deixa muito triste. Então vamos lá, respondendo essa pergunta. A gente tem que entender que a gente traz as memórias no nosso campo desde a nossa concepção, desde que a gente começou a ser formado. E muitas vezes esse sentimento de inadequação, se você vem de um lar disfuncional, provavelmente você sente também essa energia, pode estar nas memórias do bebê, aquele período da primeira infância, foi muito sentido, e também nas memórias intrauterinas. Quando a gente está se formando, a gente se conecta muito com as memórias e as dores da mãe. Então pode ser que seu bebezinho, quando estava se formando, você bebezinho, quando estava se formando, sentiu esse peso energético das preocupações da sua mãe, das preocupações ou então até mesmo do desgosto da família com essa gravidez, a não aceitação. Então provavelmente isso pode ter reverberado ali no seu campo. E o bebê, ele não tem muita, no útero, ele não tem muita possibilidade de frear ou não tem muita defesa psíquica, não está nem formado isso ainda, para ele se mobilizar. Então ele pode sentir essa decepção das pessoas muito cedo, principalmente se for da mãe, tá? Então a gente chama de memórias intrauterinas. Ah, Bruno, e onde isso é tratado? De modo energético, tá? Eu só conheço o modo energético para a gente ir na raiz desse problema, tá? E podem ser também devido aos traumas, às questões que você foi sofrendo durante a sua infância, tá bom? Outra abordagem em relação a esse sentimento de inadequação, eu lembro muito da história do patinho feio. Eu acho que a gente, que pode, é um pouco, todo mundo é um pouco de patinho feio. Por quê? A gente vem num lar que a gente não é muito bem aceito, que a gente pode ser excluído, que a gente pode ser rejeitado. E então falta um pouco de percepção de quem nós somos. Essa identidade mais fortalecida, mais assim apropriada, quem eu sou no mundo, para que veio, o que eu vim fazer. Essa desconexão gera o sentimento de inadequação. Então não é só assim da gente achar a nossa turma, achar o nosso grupo, mas interno, né? Saber que aquilo que eu tô autorregendo também é muito importante para a minha gestão pessoal. Então, a desconexão com aquilo que a gente tem mais de essencial e os nossos pontos de centramento precisam muito estar ancorados. A pessoa quando tá achando a vida chata, provavelmente ela tá muito desconectada dela mesma, tá? Então, pensa nisso aí, tá bom? É isso. Bruna, você tem dicas para pânico ou fobia social? Então, a prerrogativa do pânico e da fobia social é que eles sejam analisados lá no campo da psiquiatria, né? Então, se você tá sentindo que tá com algum sintoma desse, você deve procurar um médico. Mas já que se você faz acompanhamento acompanhamento psicológico, algum tipo de acompanhamento, eu indicaria você ver as origens energéticas disso também, tá? As questões internas. Quando isso tudo começou? Responde aí para mim essas perguntas. Qual foi a primeira vez que isso aconteceu? E o que pior pode acontecer se você tiver sem fobia e sem pânico? O que pior pode acontecer? Então, essas perguntas remetem à origem, tá? E vou relatar um pouco da minha experiência pessoal com questões, de depressão e tal. Eu fui muito ajudada pela aromaterapia, da qual eu faço uso, mas ainda não sou formada, sou doida para fazer a formação
Tô esperando terminar de psicanálise para fazer essa, senão ficou muita coisa para mim. E também ver um médico integrativo ou um nutrólogo ou um nutricionista que possa ver se a sua suplementação, os seus nutrientes estão ok, tá? Hoje em dia os nossos alimentos estão muito empobrecidos por conta da dinâmica que é usada para fazer as coisas, né? Então, pode ser que as suas células estejam precisando mesmo de nutrientes, então eu checaria por aí também, tá? Então, se eu fosse dar dica, seria além do acompanhamento que você precisa fazer, tá? O acompanhamento psicológico, o acompanhamento com a psiquiatria. Se você quiser uma resolução assim mais energética da coisa, dá uma olhadinha também na origem disso energeticamente, tá? E aí você pode ver comigo, enfim, se você gosta aqui do trabalho, a gente pode ajustar isso. Bruna, tem dificuldade de me encontrar e ter estabilidade profissional. Então, isso é uma coisa que é mais longa na terapia, eu vejo, sabe? Quando a pessoa tem esse sentido de o pertencer profissional muito desidentificado, o que a pessoa faz não tem relação com ela e tal. Eu costumo dizer que a família disfuncional, ela monta um protocolo pra gente. Quando a gente não segue esse protocolo, a gente vai ser excluído de alguma forma, a família vai excluir a gente, repelir a gente, ou então vai manter muito na dinâmica destrutiva, não numa dinâmica amorosa, querendo muito destruir, apagar, criticar. Então, talvez descobrir esse profissional vai te distanciar da família. Então, por isso que você ainda não agarrou. É como se você fizesse um pouquinho ali de autossabotagem, sabe? Eu não quero ser excluída, eu tô com medo dessa exclusão, então vou me sabotando profissionalmente. Tem mães e pais que não gostam de que filhos tenham sucesso. Não são todas, mas a gente tá tratando aqui de lar disfuncional. Lar disfuncional tem essas características, né? Você já sabe aí como é que a gente trabalha. E também tem uma outra questão, que é a seguinte. Dentro do nosso aprendizado disfuncional, conforme a gente foi criado, a gente não aprendeu a construir, a gente não tem um repertório do que é ter uma profissão com leveza, uma profissão que as pessoas gostem, que você gosta, que você sinta que você é importante. É como se o lar não construísse isso. As pessoas ficarem em empregos periféricos. Tem que ver aí, dentro da dinâmica da sua família, como é que está sendo essa questão profissional. E você, muito provavelmente, vai ser a primeira a construir uma carreira profissional. Isso dá medo, né? É o ir em direção à vida, é entrar em contato com você mesmo e construir, né? Ter essa oportunidade de gerar. Então, isso pode trazer muito assim, ninguém foi lá nesse lugar, então você é a primeira aí, então pode estar dando medo, tá? Então, essa dificuldade profissional pode ter a ver com essas duas coisas que eu falei, e também a falta de separação mesmo simbólica dessa família, né? Separação energética, separação emocional, precisa sair para você se descobrir. Então, a gente se torna adulto também se separando da família de modo saudável, tá? Então, é isso aí. E a última pergunta, a pergunta que não quer calar, Bruna, honrar pai e mãe. Como é que eu vou honrar pai e mãe? O que é honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe, ao meu ver, gente, é um conceito religioso. Ele é um conceito da religião, né? Eu só vejo, assim, religiões falando. Mas a cultura também vai abarcando um pouco disso. Na verdade, ele me parece que a gente não banca um pouco as nossas escolhas como adulto. Eu acho que a maior ajuda que a gente pode dar para um pai e mãe realmente é sermos responsáveis com a nossa vida e agir como adultos. E agir como adultos implica que os nossos dramas não virem peso para a vida daqueles que a gente ama. Ser adulto é realmente ver que a gente tem um drama, ir lá resolver, ir lá ter atitude, ir lá concluir. Quando a gente tem pais disfuncionais, eles têm muita dificuldade de lidar com essa separação
essa separação equilibrada no adulto, né? Eles querem que a gente fique talvez invertido, parentificado, cuidado. Então, dá a impressão que a gente vai se distanciando, e o fato daquela família querer uma outra coisa assim que puxa a gente pra dentro, né? Não deixa a gente ir pra fora, parece que a gente está desonrando, porque a partir do momento que a gente dá um limite, essa família não gosta, né? Então a gente faz uma coisa que eles gostavam, que estava ali para manutenção da neurose, tá tudo bem. A gente começa a fazer as coisas que dão limites, ver realmente o que eles precisam, ver realmente o que você precisa, fazer coisas que você não pode ficar prejudicado no futuro, eles começam a não gostar. Então dá a impressão que você está desonrando. Mas se você está agindo na amorosidade e no adulto e na ajuda elevada, você está desonrando pai e mãe por quê? Né? Tem uma hora que a gente tem que pegar os desafios da nossa vida, os problemas que essa família tem, e se a gente já está num lugar que a gente tem que resolver algumas coisas, a gente tem que resolver como adulto, tá? E tem os nossos erros diante disso, principalmente se você foi criado num lar disfuncional, você pode errar aí nessa conta. Mas a gente é humano, a gente tá aqui para aprender, né? Então, a gente vai aprendendo, vai revendo. Foque na amorosidade, no ser adulto, no olhar para a luz, no olhar, sem esconder as sombras, olhar o que você realmente gostaria que tivessem feito com você. Se aproprie assim dessa identidade do adulto, não fique sendo regido pela criança ferida. A criança ferida, ela quer sempre dar o dedinho para fazer as pazes. Ela quer sempre ser atendida, ser acolhida, ser olhada. Ela mendiga muitas coisas. E não é isso que vai dar uma ajuda elevada para a gente crescer e as outras pessoas olharem e falarem, nossa, mas a fulana tá crescendo, né? Então, sempre aí, seja responsável com a sua própria vida. E sendo responsável com a própria vida, você vai conseguir distinguir o que é prioritário, o que não é prioritário, quais são as ordens das coisas para as outras pessoas, tá? Então, para mim, honrar pai e mãe é um conceito religioso. Eu, como terapeuta, a gente aqui, se você tiver numa sessão comigo, a gente vai olhar para a situação e ver o que mais eleva você, a sua consciência, o que mais tem a ver com seus valores, o que ressoa mais, para você tomar as decisões como adulto, tá? Adulto não foge muito da raia, mas a gente pode se ensinar e ensinar as pessoas de maneira mais ajustada, mais elevada, tá bom? Gente, é isso! Vou terminando por aqui. Um super beijo, tchau!